Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Marcel, sou professor de Direito do Trabalho aqui no Papa Concursos, sou oficial de Justiça aqui em Santa Catarina, TRT da 12ª Região, e vim aqui conversar com vocês hoje sobre o tema precedentes vinculantes no direito do trabalho. A gente vai começar conversando sobre os repetitivos no TST, para depois falar também sobre os incidentes de assunção de competência no TST, e conforme for, ainda não decidi, também trabalhar sobre os IRDRs no âmbito do TRT12 e nos demais regionais aí que a gente tiver provas. Esse é um tema que passou a ser tratado na FCC recentemente, salvo engano já veio nos editais de servidor TRT Bahia, veio agora no TRT12 aqui em Santa Catarina. E essa aula vai ser bem interessante, acho que para qualquer carreira trabalhista, que caia o tema precedentes, que é tendência, né? E já de início aqui, pensando que a gente está focando aqui num estudo para servidor, né? E não de carreira típica. Então, uma abordagem aqui apenas suficiente, sem aprofundar demais no tema precedentes vinculantes. Mas a gente tem, hoje, no direito brasileiro, a partir principalmente do CPC 15, o sistema de precedentes vinculantes. Então, a gente tem uma lógica onde os tribunais superiores, os tribunais, eles fixam determinados precedentes a partir de determinados casos concretos, às vezes a partir de demandas repetitivas, às vezes independentemente de repetição, e essas decisões elas passam a ser vinculantes em relação aos juízos subordinados. Então, a gente tem lá o TST resolvendo uma determinada questão e os juízos de TRT e de primeiro grau têm que seguir, assim como a gente tem os TRTs definindo determinadas questões no seu âmbito de jurisdição e os juízes de primeiro grau têm que segui-las, tá bem? Então, a partir dessa lógica, a gente vai ver aqui no nosso material que ela se origina do artigo 927, 489 do CPC, que a IN 39 do TST adapta ao processo de trabalho. Bom, a gente tem determinadas decisões de tribunais que devem ser seguidas por todo o judiciário. E a partir de hoje, a gente vai estudar os repetitivos no TST. Chega no TST um determinado recurso de revista, ele é afetado para julgamento pela seção de dissídios individuais, a SDI, ou pelo próprio pleno, e essa decisão passa a vincular todos os demais juízos subordinados. Beleza? No nosso estudo, a gente inicia aqui do tema 1 do TST, que é a exigência de certidão de antecedente criminal dos candidatos a emprego, se causa ou não dano moral, é um tema bem concreto, bem legal. E aí a gente vai avançando aqui no nosso estudo para chegar ao fim dos, acho que 20 ou 21 temas de repetitivos de recurso de revista lá no TST. E relembrando, é um estudo aqui feito a partir das provas, né? Voltado para as provas de servidor, então a gente aborda tudo, mas sem aprofundar demais, porque nas provas de servidor e também de procuradorias, a tendência é que esse tema seja assim cobrado, por isso que a FCC o inseriu nos editais, mas que seja numa lógica parecida com a das súmulas e a das OJs, que é conhecer o conteúdo, criar ali um caso concreto e ter que dizer por que caminho o TST decidiu, beleza? A gente vai fazer aqui numa lógica de estudo a partir de slides, mas no último slide eu coloquei, na aula de hoje, um esqueminha manual para tentar fixar o conteúdo. Eu estou acostumado a dar aula em quadro e não descarto botar um quadro aqui atrás depois, mas para esse tema, para o curso de precedentes vinculantes, a gente vai trabalhar a partir de slides, beleza? A estrutura ainda está meio improvisada, mas espero que seja legal para vocês. Daqui a pouco vai ter o slide aqui, eu vou estar pequenininho na tela. Acho que eventual reflexo aqui nos meus óculos que eu estou enxergando ou alguma outra coisa vai atrapalhar menos. Sou bastante perfeccionista, por mim já tinha enchido de luz tudo isso daqui para ficar bem profissional, mas vamos começar tranquilinho com a estrutura que a gente tem e o foco principal que é trazer os temas de uma forma que seja útil e que resolva qualquer questão de concurso público que aborde aqui o nosso tema hoje dos recursos repetitivos de revista lá no TST, beleza? Então, vou começar aqui o compartilhamento dos slides e a gente vai conversando. Fico à disposição nas redes sociais também para tirar dúvidas. Acho que essa aula vai ser disponibilizada no canal do YouTube do Papa, então espero que ajude aí todo mundo que está estudando na área trabalhista, que voltou, graças a Deus, a ficar aquecida aí nos últimos anos. Aliás, nos últimos meses. Fiz esse materialzinho, tem a apostila a partir dos próprios PDFs gerados pelo TST, está disponível para vocês, e aqui apenas uns slides. Recurso de revista, então, no âmbito do TST, esses precedentes vinculantes. Bom, como eu já tinha adiantado, a gente tem a ideia dos precedentes vinculantes a partir dos artigos 927 do CPC e 489 do CPC. E aí vem a IN 39, em seu artigo 15, adapta ao processo de trabalho. Mas 927 do CPC, os juízes e os tribunais observarão, e aí a gente tem no inciso 3, os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinários, STF, ou especiais repetitivos.
E aí a gente tem no 489, parágrafo 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, fundamentada ou acórdão que, inciso 6, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente vinculado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou superação do entendimento. Então a gente tem no 927 decisões que devem ser obrigatoriamente seguidas e a gente tem no 489, parágrafo 1º, a informação de que não se considerará fundamentada e será, portanto, nula uma decisão que deixar de seguir um precedente, sem demonstrar que aquele caso concreto é distinto, distinção, ou que o precedente está superado, deve deixar de ser aplicado, overruling, superação. E aí no artigo 15 da IN 39, a IN 39, aquela que faz a adaptação das normas do CPC 15 ao processo de trabalho, vai dizer que o atendimento à exigência legal de fundamentação das decisões judiciais no processo de trabalho observará, aí inciso 1, e aí especifica o que se considera precedente. A linha A, acórdão proferido pelo STF ou pelo TST em julgamento de recursos repetitivos. É aqui que está o nosso recurso de revista repetitivo. Bem como, a linha B, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Então aqui a gente tem uma fundamentação inicial de o que são os precedentes e por que eles devem ser seguidos, porque não se considerará fundamentada e será, portanto, nula uma decisão que desrespeitar sem um precedente, sem justificadamente demonstrar que o caso era distinto ou que houve superação. Bom, tema 1 aqui, que é o objeto de fato da nossa aula. Toda essa introdução para chegar aqui no objeto da aula, que é bem concreto, acho que vai ser bem tranquilo esse primeiro tema. A gente tem sempre uma questão submetida a julgamento, que é o tema, e depois as teses, ou seja, as respostas do TST a essa questão submetida a julgamento. Vamos lá. Tema 1. Qual foi a questão? A exigência de apresentação de certidão de antecedentes criminais pelos candidatos ao emprego gera dano moral? Então, eu estou fazendo uma seleção para um determinado emprego, e lá está, apresentar RG, currículo e certidão de antecedentes criminais. Obviamente, a empresa quer saber se eu sou fichado na polícia, né? Se eu respondo por algum processo, se eu respondi, se eu cumpri pena, enfim. Por que a empresa faz isso? Para levar em consideração isso na hora de contratar. É evidente que essa é a justificativa. Só que cada tribunal, os tribunais regionais especialmente, estavam decidindo de forma distinta se a simples exigência já caracterizava dano moral ou se era um exigir aceito pelo direito, tal qual, isso eu vi num dos acórdãos aqui que está relacionado, tal qual, por exemplo, a administração pública exige a certidão de antecedentes como requisito para o candidato assumir um concurso público. Então, primeiro, pode ser exigido. Depois, se for exigido, vai ser considerado discriminatório no caso do cara não ser contratado? Ou mesmo que ele tenha sido contratado, só o fato de ter havido essa exigência já fez uma lesão a direitos da personalidade, ou seja, uma lesão moral, que, quando a gente fala em causar dano moral, está ligada à ideia de direito a uma indenização, né? Artigos 186, 187, 927 do Código Civil. Bom, então vamos lá. A exigência de apresentação da certidão de antecedentes criminais pelos candidatos ao emprego gera dano moral? A gente tem 3 teses, salvo engano. Tem a primeira, isso, 3 teses. A primeira, opa, estou dando spoiler aqui do meu esquema. A primeira é já meio que um resumo, então vamos por partes. 1. Não é legítima e caracteriza a lesão moral a exigência de certidão de antecedentes criminais de candidato a emprego. Então, assim, a regra geral é que não cabe exigir. Depois, haverá as hipóteses de exceção que justificam essa exigência. Então, uma primeira informação. Não é legítima e caracteriza a lesão moral a exigência de certidão de antecedentes criminais do candidato a emprego. Quando? Quando traduzir tratamento discriminatório. Então, se no caso concreto for interpretado que essa exigência traduzia discriminação, não é legítima, causa dano moral, gera indenização. Ou não se justificar em razão de previsão em lei, da natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia exigido. Então, o que a gente tem aqui são 2 hipóteses, sendo que a segunda se desdobra em 3. Não é legítima e caracteriza a lesão moral a exigência de certidão de antecedentes criminais. Quando traduzir tratamento discriminatório ou não houver justificativa em previsão legal, na natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia é confiança, exigido para aquela atividade. Então, essa é a nossa informação inicial que vai estar lá no resumo final. Mas a gente vai passar agora para as próximas teses, porque elas dão uma explicada. Mas repetindo, porque esse é o jeito de fixar e para concurso é memorização. Exigir certidão de antecedentes criminais. Via de regra, cabe.
Se coubesse, eu já dizia, cabe, não gera dano moral, resolvia aqui nosso tema. Não, não é cabível, não é legítimo e causa dano moral. Quando? Quando traduzir tratamento discriminatório ou quando não se justificar por previsão legal, na natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia exigido para o cargo. Beleza, vamos passar aqui para tese 2, que dá uma explicada justamente o que é essa natureza de cargo, que justificaria, o que é esse grau especial de fidúcia. 2. A exigência de certidão de antecedentes criminais de candidato a emprego é legítima e não caracteriza a lesão moral quando amparada, de novo, em expressa previsão legal ou justificar-se em razão da natureza do ofício ou do grau de especial de fidúcia exigido. Só repetiu a primeira, né? Na primeira falou não cabe, exceto quando. E aqui está dizendo cabe nessas hipóteses. Quando amparada na lei, ou justificar-se em razão da natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia exigido. E aí o que está importante, e é o que eu acho que vai cair na tua prova. Os exemplos do que seriam essas atividades cuja natureza ou grau especial de fidúcia justificam a exigência de certidão de antecedentes criminais. Vamos lá. Empregados domésticos, cuidadores de menores, idosos ou deficientes, e aí especifica em creche, asilo ou instituição. Por que especifica, pessoal? Porque se for para cuidar de menor em casa, é doméstico. Então tá dizendo, a exemplo de empregado doméstico, cuidador de menor, idoso ou deficiente em creche, asilo ou instituições afins, motorista rodoviário de carga, empregados que laboram no setor da agroindústria no manejo de ferramentas de trabalho perfurocortantes, bancários e afins, trabalhadores que atuam com substâncias tóxicas, entorpecentes e armas e trabalhadores que atuam com informações sigilosas. Vamos repetir elas e ver aqui o que é mais óbvio, que a gente vai saber identificar na prova, e o que é menos óbvio e que pode gerar um problema. Primeiro, eu estou contratando alguém para ser meu empregado doméstico. Acho que é razoável eu poder exigir a certidão de antecedentes criminais, correto? Eu estou colocando alguém para dentro da minha casa, de fato, ficando sozinho aqui no âmbito familiar, eventualmente cuidando de alguém da minha família, ou seguindo ali no caso de cuidador de pessoas vulneráveis no âmbito de creche, asilo ou instituições. Então, empregado doméstico e cuidadores, eu acho que é tranquilo lembrar. São profissões, é um tipo de atividade que justifica a exigência de certidão de antecedente por conta desse grau especial de fidúcia. Então, pode exigir, primeiro, empregado doméstico, cuidador de menor, idoso ou deficiente, que não tenha maiores problemas. Depois, motorista rodoviário de carga. Pensando naquele motorista que está com um caminhão com uma carga valiosa. Então, ele está aí pelas rodovias do país, entendeu o TST que cabe a exigência de certidão de antecedente criminal. Mas é um motorista rodoviário e de carga. Se disser que é um simples motorista aqui de transporte de passageiro, não está dentro dessa ideia de motorista rodoviário de cargas. Seguindo, empregados que laboram na agroindústria, mas não é pura e simplesmente trabalhar na agroindústria, é no manejo de ferramentas de trabalho perfurocortantes. Então, vai ter que dizer que o cidadão estava na agroindústria manejando, por exemplo, uma serra, um facão, enfim, algo que, na mão dele, que ele está de fato manejando, pode causar danos a outra. Então, acho que, lembrando, agroindústria mais ferramentas perfurocortantes também entendeu o TST que eu posso exigir certidão de antecedentes criminais e que isso é legítimo e não caracteriza dano moral. Ainda, trabalhador bancários e afins, então quem está em cooperativa de crédito, quem está em financeiras, etc., essa era a minha interpretação, quem está lidando com valores, é cabível a exigência de certidão de antecedente criminal. E aí aqui também acho que é bem tranquilo. Trabalhador com substância tóxica, entorpecentes e armas. Então, substância tóxica, entorpecentes e armas, cabe exigir certidão de antecedentes criminais. E aí esse finalzinho que eu acho que a gente esquece às vezes, que é amplo, né? Trabalhadores que atuam com informações sigilosas. E aí vai ter que trazer ali no caso concreto da questão que fulano foi contratado, por exemplo, o RH da empresa e que ele lidava com a documentação relativa, pensando numa lógica aqui de LGPD, né? Com relação a dados pessoais sensíveis dos trabalhadores. Então, ele lidava com folha de pagamento, com a documentação médica, com essas informações pessoais de toda a empresa que podem ser consideradas informações sigilosas. Esse é um exemplo meu. Beleza? De novo, aqui a gente aprende na repetição, porque a nossa prova traz essa ideia de memorização. Tese 2. A exigência de certidão de antecedente criminal de candidato a emprego é legítima e não caracteriza lesão moral quando estiver prevista em lei, ok.
ou se justificar em razão da natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia, confiança exigido para aquela atividade. Que exemplos? Primeiro, os domésticos. Depois, os cuidadores. Depois, o motorista, mas o motorista rodoviário e de carga. Depois, quem está na agroindústria, no manejo de quê? Ferramentas perfuro, vamos pensar na ideia de perfurar, ou de cortar, né? Ferramentas perfuro-cortantes. Ainda, bancários e afim, que estão lidando com grandes somas de dinheiro. Quem trabalhar com substância tóxica, entorpecentes ou armas, também é lógico pensar que eu vou poder exigir a certidão de antecedentes. E quem trabalhar com informações sigilosas. Beleza. E aqui, agora, a tese 3, a exigência de certidão de antecedente criminal. Quando ausente alguma das justificativas do inciso 2, do item 2, ou seja, não tiver previsto na lei, não for grau especial de fidúcia ou a natureza do cargo justificar, caracteriza dano moral in re ipsa, passível de indenização, independentemente de o candidato ao emprego ter ou não sido admitido. Então, a gente teve a tese 1 dizendo que, olha, em linhas gerais, não cabe e gera dano moral exigir a certidão de antecedentes. Só que lá dizia que isso não cabia e gerava dano moral no caso de traduzir tratamento discriminatório ou não está previsto na lei, não ser uma atividade cujo grau especial de fidúcia justifique e nem a natureza do ofício justifique. Beleza. Ausente essas hipóteses justificadoras, se for exigido, caracteriza dano moral in re ipsa. O que significa isso, pessoal? O in re ipsa significa dano moral presumível, dano moral decorrente do próprio fato. O trabalhador que não estiver numa das hipóteses justificadoras e tiver sido exigido a certidão de antecedente criminal, ele teve lesada o seu patrimônio moral. Ele não vai precisar demonstrar que isso causou um abalo psicológico nele, que isso de fato atrapalhou na vida dele no plano concreto. O fato de ter sido exigido fora das hipóteses justificadoras caracteriza um dano moral presumível, ou seja, independentemente de comprovação. E sendo um dano moral in re ipsa, presumível, decorrente do próprio fato, passível de indenização, aliás, é passível de indenização, ele vai poder pleitear. Então, eu sou, por exemplo, estou me candidatando ao atendente de balcão aqui de um comércio. Não entrou em nenhuma das hipóteses justificadoras e me foi exigida a certidão de antecedente criminal. Independentemente de eu ter sido admitido ou não, eu tive lesado o meu patrimônio moral. E aí vocês podem olhar lá nos artigos 223A a 223G da CLT, que fala aí sobre os danos extrapatrimoniais no âmbito da relação de trabalho. Mas a pegadinha da prova vai ser trazer uma questão que não esteja dentro das hipóteses justificadoras, então vai ter que saber as hipóteses justificadoras, e depois, creio eu, não ter a informação de que, de fato, traduziu um dano concreto para o cidadão. Mas a gente vai lembrar do item 3 da tese, que é um dano moral in re ipsa. Então, só de ter sido exigido fora das hipóteses justificadoras, caracterizou um dano moral. Consequência, indenização. E vai, se tiver... mas ele foi ainda assim contratado. Vai interferir o fato dele ter sido ou não contratado? Não vai, porque é um dano moral presumível que enseja indenização independentemente da contratação. Então, se a loja me exigiu a apresentação de certidão de antecedente e eu não me enquadrei em nenhuma das hipóteses justificadoras, eu posso entrar com a ação trabalhista pleiteando a indenização do dano moral, por dano moral. E a empresa não pode vir dizer, olha, mas ele foi inclusive contratado, ou seja, não causou nenhum óbice para ele. Por quê? O item 3 está dizendo justamente isso. Não importa se ele foi contratado ou não. Beleza, pessoal? E aí, aqui no final, eu trouxe um resuminho. Deixa eu... Na minha tela aqui aparecem outras coisas, está tapando. Eu trouxe aqui um resumo, pessoal, e aí, para a gente fechar. Tema 1, ele trata do quê? Exigência de certidão de antecedentes criminais aos candidatos à vaga de emprego. Primeiro item. Não é legítima e caracteriza dano moral. Quando? Quando caracterizar discriminação ou não se justificar em razão de previsão em lei, da natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia. Beleza. Inciso 2. O oposto. Quando que é legítimo e não caracteriza dano moral? Volta para a parte ali de cima. Quando tiver previsto em lei. Quando for justificado pela natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia exigido. Ok, essa parte memorizamos. Mas o que é mais importante? A memorização dos exemplos dessas hipóteses justificadoras. Que é o caso do doméstico, do cuidador de menor, idoso ou PCD, em creche, asilo, etc. Do motorista rodoviário de carga, do empregado na agroindústria, do manejo de quê? Ferramentas perfuro-cortantes, dos bancários ou afins, vamos lembrar aí quem lida com somas altas de dinheiro,
quem trabalhar com substâncias tóxicas, entorpecentes e armas, e quem trabalhar com informações sigilosas. Na minha cabeça vai cair um caso de informação sigilosa. E o 3, ele fala que, ausente a caracterização de uma dessas hipóteses justificadoras, haverá o quê? Dano moral in re ipsa. O que significa o in re ipsa? Decorrente do próprio fato. Um dano moral presumível independentemente de comprovação concreta do dano. Sendo um dano moral in re ipsa, ele enseja indenização. E uma indenização que não dependerá da circunstância de ter ou não sido esse candidato admitido no emprego. É isso, pessoal. Se trouxer à prova um caso concreto de que foi exigido certidão de antecedente criminal, a gente vai lembrar que não é em qualquer caso que pode. Em verdade, não pode. A gente tem algumas hipóteses justificadoras. Então, primeiro caso onde não pode é se o casinho concreto deixar bem claro que traduziu o tratamento discriminatório. Essa era uma das questões abordadas lá pelo TST. Se tiver no caso concreto uma discriminação desse cara por ter sido exigido, aí é muito claro, né? Nem precisaria ter sido definido pelo TST, porque a gente já tem a Lei 9.029. Mas foi exigido e traduziu discriminação, enseja dano moral. Foi exigido e estava previsto essa exigência na lei, ou dá para a gente depreender ela a partir da natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia, tá ok também. Exemplos de natureza especial e grau de fidúcia, aliás, natureza do ofício e grau de fidúcia: doméstico, cuidador, motorista rodoviário, agroindústria com ferramenta perfuro cortante, bancários e afim, substância tóxica, entorpecentes e armas ou informações sigilosas. Não está dentro da situação justificadora do inciso 2, eu tenho um dano moral em re ipsa. A partir disso, eu tenho indenização a ser paga, independentemente de haver sido ou não este candidato admitido ou não no emprego. Beleza, gente? Essa é a primeira aula aqui, fui bastante repetitivo, espero ter sido didático, mas a ideia é fixar bem um tema que é curto e que, por mais que seja simples e objetivo, ele pode ensejar ali bastante criatividade por parte do examinador. Era isso, espero que tenham gostado. Ao longo do nosso módulo aqui, a gente vai ajustando algumas arestas. Sugestões são bem-vindas, desde que construtivas, por favor, pessoal, me ajudem a continuar aqui com esse módulo com vocês. E é isso, fico à disposição nas redes sociais. Acho que essa é uma aula que não vai trazer tantas dúvidas, porque é bastante concreta, mas a gente pode sim conversar. E se vierem dúvidas boas, num próximo módulo eu faço ali. Aliás, na próxima aula, eu faço um espacinho de salientando as boas dúvidas que vieram a partir desse tema. Mas, como eu disse, é o tema 1, a certidão de antecedentes criminais, eu acho que é algo mais concreto e que não vai trazer maiores dúvidas de ninguém, tá bem? Mas estou aqui à disposição. Era isso, obrigado por quem ficou até o final. Para quem me acompanhou no 2.0, depois me diz se a minha velocidade aqui dá para acompanhar no 2.0. Se é para falar mais rápido ou mais devagar, qualquer coisa, estamos aí, podem mandar para mim ou para o Papa. Valeu, um abração.